Olá pessoal, Cícero Miguel aqui e eu estou aqui hoje para continuar a série de vídeos falando sobre o que a hipnose trata ou o que ela pode tratar. E no último vídeo perguntaram para mim a seguinte questão: Cícero, como a hipnose pode ou a hipnose pode ajudar na transformação das pessoas? E eu vou responder essa pergunta agora. O que eu vou dizer para você? No meu processo, a hipnose sempre vai trazer uma transformação para a pessoa. Porque você tem que entender o seguinte, vamos partir da base, do início, da fundação do entendimento do que é uma pessoa e do que é a visão de mundo que essa pessoa tem, né? Nós, seres humanos, temos como uma percepção da realidade algo que é puramente individual. Isso torna para nós a realidade algo totalmente subjetivo. E a forma com que nós enxergamos, percebemos e lidamos com a realidade está totalmente conectado com o funcionamento da nossa mente. E um dos aspectos fundamentais do funcionamento da nossa mente é a questão emocional. Então eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nós, mesmo que não tenhamos consciência, mesmo que não conseguimos visualizar, prestar atenção ou capturar ali com a nossa mente consciente, sempre temos, né, até pelo funcionamento do nosso cérebro, uma imagem, uma emoção, uma narrativa. E tudo isso gera comportamentos, ações, reações, percepções, né? Antes disso, eu costumo falar para as pessoas que ainda existe um condicionamento. O condicionamento, ele é como conhecemos ali pela história do Pavlov, né? Uma determinada ação gera um determinado pensamento, que gera uma determinada emoção, que gera uma determinada ação ou reação, certo? Então imagine o seguinte, eu gosto de usar a mim mesmo como exemplo. Eu já fui uma pessoa depressiva que não conseguia enxergar o meu próprio valor. Então, pela minha ótica, durante muito tempo na minha vida, eu acreditava que eu estava sempre sendo desvalorizado pelas pessoas. E eu buscava, incansavelmente, alcançar esse valor. E eu só buscava fazer isso porque eu tinha dentro de mim um conjunto de imagens mentais e emoções de desvalorização e uma historinha que eu contava para mim mesmo inconscientemente. Ela já estava ali automatizada na minha mente, rodando em looping. Então, chegava um momento onde eu já não sabia mais o que startava o quê, né? Mas sempre acontece uma emoção associada a uma imagem e ela vem com uma historinha. A partir do momento que eu tratei isso em mim, o que acontece? Você vai olhar para essas imagens ou para a emoção, né? E da forma com que eu faço, você perde essa carga emocional. E aí, ao perder essa carga emocional, essas imagens perdem o sentido. E ao perder o sentido, a história começa a se desfazer. E o que acontece? Automaticamente, a pessoa tem uma nova percepção, uma nova perspectiva sobre a realidade. Isso, muitas vezes, causa transformações profundas. Por exemplo, a partir do momento que eu tratei isso em mim e eu comecei a olhar a realidade de outra forma, eu comecei a perceber o contrário. Na verdade, eu sempre estive cercado por pessoas que me admiravam bastante pela minha inteligência, pela minha pessoa, pelos meus valores, pelas coisas que eu acreditava. Porém, aquela narrativa interna minha, aquela imagem mental que ajustava a minha percepção da realidade para algo, vamos dizer assim, algo negativo, algo onde eu sempre era desvalorizado, né, me impedia de encontrar essas coisas. Então você começa a perceber que inicialmente você tem uma transformação interna no sentido de um empoderamento, você recupera ali a propriedade das suas emoções, dos seus pensamentos e da sua conversa interna em relação às situações. E no meu caso, isso modificou a minha vida profundamente, porque eu pude, então, me dedicar ainda mais para poder contribuir com as pessoas naquilo que eu sou bom, naquilo que eu sempre desenvolvi como qualidade minha, aquilo que sempre foi meu mesmo,
entende? E além disso, né, me trouxe outros tipos de transformação mais profunda, porque a realidade ela vem em camadas. Então, a partir do momento que você começa a tirar o seu véu em relação a essas camadas, você começa a perceber aspectos da realidade que sempre estiveram aí. Por exemplo, quando eu acabei de citar um exemplo das coisas que eu tratei em mim e o que isso me transformou, né? Por exemplo, outra coisa que eu tratei em mim, eu tinha muito uma ideia de escassez muito grande. Eu tinha uma interpretação da vida de que a vida era muito difícil, que era impossível ganhar o suficiente para sustentar uma casa ou uma família, porque eu sempre via a minha mãe e o meu pai com dificuldades financeiras muito importantes. A partir do momento que eu reestruturei isso, eu comecei a ter muito mais facilidade de receber o dinheiro, de encontrar oportunidades. E aí, muitas vezes eu trabalho menos para ganhar o dinheiro que eu tinha que trabalhar muito mais, né? Então, tudo isso são resultados práticos. Agora, quando você está imbuído em outros aspectos e você faz, né, eu estou contando alguns aspectos só, transformações mais profundas da sua forma de ver o mundo, ela vai se aprofundando e você começa a entender os contextos das coisas, as sincronicidades das coisas. Você começa a sair de uma posição onde muitas vezes as pessoas, e eu também me coloquei como vítima das situações, para uma outra posição onde você consegue entender o porquê que a vida está te trazendo aquilo, né? Porque toda sincronicidade, todo movimento que existe na vida é um mecanismo que a vida e o universo te traz, na minha opinião, para que você sempre dê o próximo passo. E muitas vezes, quando nós estamos imbuídos e mergulhados nesses problemas, ou mesmo acomodados em uma determinada situação, nós não percebemos isso. Então é como se no fluxo e refluxo das coisas, a vida vai te trazendo essas situações com um pouco mais ou um pouco menos de intensidade, até que você finalmente resolva entender o recado da vida e modificar e ajustar esses padrões que você precisa modificar. E no caso de pessoas que têm questões mais profundas, como depressão forte, frequentemente elas me relatam que a própria cor, percepção de cor, nitidez e brilho das coisas que elas veem no mundo é totalmente alterada, né? Elas começam a perceber que elas viam umas coisas literalmente de uma forma mais cinza e agora elas veem as coisas de uma forma mais brilhante, mais nítida, mais vívida. Elas começam a perceber determinadas situações, mesmo em situações quando elas insistem ainda em se apegar em determinadas situações. Porque quando a pessoa passa por um processo comigo, eu falo que ela só precisa de 3 coisas: querer, seguir as orientações e pagar. Por quê? Porque o querer é o primeiro ponto para a mudança. Se você não quer, você não muda. E seguir as orientações é o segundo e o mais importante ponto. Por quê? A mudança, muitas vezes, ela vem de uma sucessão de coisas. E é como se fosse, no caso, você viajar por um lugar, né? Você está no ponto A, que é o estado que você quer, e você quer ir para o ponto B, que é a mudança que você quer alcançar. E muitas vezes o ponto A, a gente pode fazer uma analogia com o lugar que você está quando você quer viajar para João Pessoa, que é o ponto B. Muitas vezes você não sabe o caminho. E o que você vai fazer? Você vai pedir o auxílio do GPS. E o GPS vai fazer com que você use as suas capacidades para seguir aquele caminho e alcance o objetivo que você deseja. Esse é mais ou menos o meu trabalho e o que eu faço para você com a hipnose. Então a hipnose, sim, né, é o que eu gosto de falar, a manipulação da sua tecnologia mental, que é a sua capacidade mental, ela pode trazer para você transformações absurdas. Isso porque eu nem falei da parte que você se conecta com você mesmo, com a sua essência divina, que isso muda drasticamente a sua visão de mundo, a sua expectativa, o seu nível de consciência, né, a sua postura em relação às coisas. E, enfim, desde de situações corriqueiras, como tarefas e coisas assim, né, até formas de você enxergar, aprender e se abrir a determinados conhecimentos na sua vida.
Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se eu não respondi, deixe mais um comentário neste canal. Se eu respondi, curta, compartilhe e estamos aí. Um grande abraço, até mais.